Oi, eu sou o Maicon. E aí, pessoal, eu sou o João e nós somos os apresentadores do Fallen Pepperoni Podcast. E hoje a gente está aqui com os ilustríssimos Fernando Webster, Davi Feijó e Cris Feijó. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, que é a publicação de um livro aí, que a gente vai comentar agora. Só pelo nome a gente já fica assim... que vem por aí, instigado, né? O nome do livro é O Grande Assalto. E eu vou deixar os meninos aí se apresentarem, cada um, começando aí pelo Fernando, depois pode ser o Davis, depois pode ser o Cris. Beleza? Saudações, terráqueos, Fernando Webster, médico anestesiologista e auxiliar de produção aí desse livro maravilhoso do Davis. Pode ser o Sr. Davis aí, se quiser. E aí, pessoal, tudo bem? Sou o Davis, sou o criador do romance aí, do Grande Assalto, advogado nas horas vagas, entusiasta de quadrinhos o tempo todo. Então, eu sou o Cris, médico de família e comunidade, entusiasta da realização desse livro, da criação desse universo todo mágico, né? E muito apreciador de livros e rock and roll. Nossa. Yeah. Vamos lá, então. Vamos começar com a primeira pergunta. Da onde surgiu essa ideia? Como que surgiu? Antes de começar. O rapaz ali que toma uma cerveja pode começar explicando. Vai lá, Cris. Então tá. Aconteceu a primeira ideia da antologia, aproximadamente 20 e poucos anos atrás, no que a gente tinha se reunido, que a gente tinha o costume de vir para a praia para passar o veraneio, fazer as festas, fazer a nossa rotina. E entre uma situação e outra durante o dia, que a gente não gostava muito de pegar sol, né? A gente começou a divagar sobre os universos mágicos. E naquela época é interessante, porque a gente vê o nosso universo até com alguma inspiração no Terry Pratchett, só que a gente começou a desenvolver sem ter lido Terry Pratchett ainda. Então a gente vê certas nuances do livro que foram adaptadas e foram inspiradas e, coincidentemente, semelhantes a certas literaturas que a gente adquiriu depois com o passar do tempo. A gente tem também muita inspiração do Sérgio Aragonés, o Gru, que é excelente, e fora as edições do Magic que ele fazia. E a gente começou nisso. Foi uma tarde de verão, estava eu, Fernando, o Davis, o meu irmão Alex, que também faz parte do grupo, que trabalha com a edição. E a gente começou a elaborar uma série de sketches em cima de personagens que a gente estava inventando na hora. A gente começou a inventar um reino. Este reino tinha um rei que era conhecido por ter o cabelo volumoso e pufante, né? Tanto é que é o nome da antologia, são as Crônicas do Reino de Pufante, e esse livro é O Grande Assalto, né? Nisso a gente começou a ter ideias baseadas em personagens que a gente via pela televisão, revistas e tudo mais, e adaptando essas ideias a esse reino. Então, a gente tinha um monte de situações que a gente usou como inspiração, desde livros até programas de televisão, tipo Beavis and Butthead. Claro, a gente tinha algum amadurecimento maior e a gente conseguia discernir o que seria agressivo ou não, né? E hoje em dia a gente pensa muito para ser palatável essas ideias. Então, a gente conseguia organizar isso. Mas começou tudo isso num verão, há mais ou menos 20 anos atrás, né? E isso foram como a gente começou a fazer os primeiros storyboards, os primeiros os rascunhos, as nossas memórias propriamente dita e a nossa elaboração do reino. Então isso ficou na nossa memória durante muito tempo. Poucas vezes a gente escreveu sobre isso. E
como o Fernando pode dizer melhor do que eu, a gente conseguiu, volta e meia a gente fazia uma piada que outra sobre esse reino, e o Fernando, no ano passado, em meio à pandemia, eu e ele tivemos uma conversa interessante e botamos em prática. O Fernando pode dizer muito melhor do que eu sobre como foi feito, certo? Pois é, complementando um pouquinho, né? Faz tempo, 20 anos atrás, né? E a gente... Faz uns 23. A gente estava na faculdade ainda, né? A gente utilizava-se, então, de situações cotidianas, né? A gente gostava muito do estilo da literatura do Luiz Fernando Veríssimo, né? A gente devorava os livros dele, gostava do estilo do humor dele, né? E toda a parte literária, tirando partes autobiográficas dele, né? Simplesmente a parte artista era fantástica, e as nossas influências a gente vai discorrer depois: Revista Média, o GRU, Beavis and Butthead, sitcoms, e sempre um humor sarcástico, né? Mas uso dizer refinado, né? Com algum grau de refinamento que alguns universitários e pré-universitários tinham na época, né? Sempre pelo menos julgavam ter, né? Sim, não, mas eu acho que vingou até hoje porque tinha bases fortes, né, Cris? Sim. Mas, então, o Cris me chamou para falar essa sequência. Então, no ano passado, a gente, conversando por WhatsApp, né, essa vida corrida e maluca da pandemia, faz tempo que a gente não conversa, e a gente, em um grupo de banda que a gente tem, de vários colegas também da faculdade, que tocam, são instrumentistas, têm as suas bandas, a gente começava a ter alguma conversinha paralela com piadas internas, que só nós entendíamos, né? E isso aí foi atiçando um pouco a curiosidade de um, de outro, né? Eles são orgulhosos o suficiente para não chegar e perguntar, tá, o que vocês estão falando, né? Mas todos ficaram meio curiosos, o que está acontecendo aí, né? Aí, só um porém, eu acho que eles não são orgulhosos, eles nos conhecem, eles sabiam que a gente ficaria muito feliz se eles perguntassem o que se tratava aquilo. Então, eles, como nos conhecem, resolveram não fazer a pergunta. Eu acho que eles fizeram fantasticamente, porque daí a gente, em vez de ficar se justificando, a gente resolveu amadurecer uma coisa bacana. Então, pois é, tu te lembra de tal história, e sempre tem uma piada aqui outra que encaixa numa situação legal, né? E isso vira uma piada interna que dá vontade de poder colocar a gente junto para poder rir contigo, né? Às vezes tu tem algum momento de genialidade, né, que desce uma piadinha numa situação ali que fica bacana, né? E a gente começou a conversar sobre isso, começou a se entusiasmar, e daqui a pouco o Cris, né, num arrobo de iniciativa e jogou os dados do RPG, tirou 20 em iniciativa, coragem, tudo, levantou, estufou o peito e disse: negão, escreve essa porra. Deu um acerto crítico. E bora. Mandou ali para se manifestar agora. Olá, Davis. Então, o Cris tomou coragem e me pediu, escreve. Foi mais ou menos assim mesmo. Mas aí, o que acontece? Só um parênteses. Essa é a quinta ou sexta obra literária que eu te pedi isso. Eu já te dei alguns storyboards para ti, alguns esqueletos que a gente ainda tem que desenvolver e que a gente pode trabalhar nisso nesses próximos anos, né? Tudo vai de acordo com a nossa disponibilidade. Mas nessa situação que foi preponderante foi que o negão topou. E isso que valeu cada esforço, né? Até que, enfim, ele conseguiu achar a ideia que ele conseguisse reunir e conseguisse formar um eixo que trabalhasse. Mas segue a tua... Não, só eu tenho certeza que o João e o Maicon vão adorar isso aqui. Ele tirou do plano das ideias e foi colocar no plano físico isso aí. Né? Perfeito. Eu sei que vocês iam gostar dessa brincadeira aí. Ótimo.
até pegando o gancho do Cris, isso aí é verdade. A gente já tinha falado sobre pelo menos uns 3 possíveis romances para a gente produzir, e no final esse, até talvez por ser comédia, ser uma aventura e tal, a gente meio que achou um caminho que se tornou gostoso de escrever. Cada vez que a gente escrevia alguma coisa, a gente dava risada entre a gente, eu deixava um gancho para o capítulo seguinte e vamos lá. E o Fernando até tem que agradecer muito da parte dele, porque com tudo que ele tem para fazer aí no dia a dia dele, praticamente todo dia eu tinha um capítulo novo para passar e o cara estava ali, vou dar uma lida, vou ver o que eu achei. E a gente foi tocando ficha, com o desenvolvimento aí da história, e a gente foi criando um monte de personagens mais. Tipo, a gente começou aí com uma própria ideia de um reino onde tem um rei imbecil cheio da grana. E, basicamente, em cima disso, a gente foi criando todo um universo, com locações, seres mágicos, alguns meio burros, muitos. E aí a gente começou, mas vamos escrever um negócio, mas então vai ter um início, meio e fim, e daí sim a gente meio que seguiu bastante daquele estilo do Terry Pratchett, e também aquela coisa, tipo, beleza, existem várias histórias de mundos medievais fantasiosos, mas quantos tem sobre besteira, sobre bobagem, sobre personagens meio cabeça de bagre e tal, que a gente possa, tipo, colocar e dar alguma risada e tal. Tipo, depois que o Terry Pratchett morreu, acho que a gente não vê mais nada. Então, Exato. Deus o livre querer dizer que eu vou me colocar no mesmo nível do cara, mas tipo, vamos tentar seguir mais ou menos a linha. Eu tenho uma pergunta aqui, já, pra gente iniciar. A ideia de... Eu li um pouco do livro, obviamente não li tudo, mas eu irei ler. Conhecendo o Fernando, aquelas piadinhas que tem entre os personagens, aquelas ironias, aquele sarcasmo, né? Eu conheço bem o Fernando e sempre lembro dele quando vejo as piadinhas infames dele no WhatsApp, às vezes, né? A gente não tem como não lembrar. E no livro, associar, né? E da onde foi esse, como tu explicou agora, foi esse o que do livro? Não, vamos colocar uma pitada de ironia, uma pitada de sarcasmo, uma pitada de... Os personagens, ao mesmo tempo, eles são... Alguns que eu já li são burros, mas todos têm um querer, eles querem alguma coisa sempre, né? Acho que a ideia do livro começa aí, né? Isso. E, assim, como é que eu vou te dizer? Todos nós aqui, eu, o Cris, o Fernando, o Alex, todos nós, acho que a gente tem um humor mais ou menos na mesma sintonia. Então, as piadinhas acabam sendo muito semelhantes porque a gente tem um humor parecido. Sim. E a gente fala alguma coisa que às vezes ninguém mais entende, só a gente dá risada. Então, foi mais ou menos essa lógica. E a ideia era realmente dar uma voz para cada personagem e cada um deles tem cada um tem o seu motivo, o seu objetivo. Não é aquela coisa bidimensional que todo mundo está junto para uma coisa só. Até não teria graça, na verdade, né? E conforme a gente foi escrevendo, cada personagem pareceu que foi ganhando uma voz, né? Foi se tornando, saindo do mundo das ideias, então, usando a comparação, e passando a se tornar um pouco mais real mesmo, né? Conforme ele ia sendo escrito, né? Sendo posto no papel. Tomando vida ali, né? Nessas circunstâncias, o Deis foi bastante cuidadoso no escrever, porque ele fez uma filtragem muito boa das coisas que só nós entendemos. Das piadas que nós temos a particularidade de ser muito piada interna, tão interna que ninguém entende. Então, o Deis foi bastante cuidadoso no fazer isso, para perceber esse sarcasmo. Só que aos poucos a gente está começando a alçar um pouco de voos mais altos, e com isso a gente começa a adaptar essas próprias ideias que a gente acha difícil de entender para as próximas obras que estão sendo elaboradas. Né? Então, isso é bem interessante, a gente conseguir essa adaptação e essa evolução no livro. Se vocês verem, até o começo do livro, a gente vê um pouco mais cru do que o final do livro. Ele foi muito mais elaborado, foi uma coisa construída durante esse processo.
esse processo de produção Uhum. em que a gente conseguiu melhorar a elaboração. O Davis como sendo o escritor principal e a gente fazendo o background, aquele das ideias, a discussão de o que vamos fazer. O Davis conseguiu ser bastante cuidadoso para ter uma coisa um pouco mais acessível ao público. Então, isso é muito próprio nosso. Se a gente for ver, é só perguntar para o Fernando. Não é só ele que tem essa ironia, esse sarcasmo, às vezes algum humor mais grosseiro que a gente costuma ter. É tudo próprio de nós. A gente tem muita semelhança nessa função do humor. Sim. Eu tô cheio de perguntas, se o João quiser fazer também. Eu vou só fazer essa pergunta, assim, botar esse ponto, que eu acho bem interessante, que quando eu tava lendo, né, a introdução ali é como é o turn page, né? Tu começa a ler e quer continuar, né? Que é bem interessante, ainda mais esse mundo que a gente gosta. E eu confesso que eu gostei muito, porque é uma escrita direta, mas que, como eu falei ali, dá um pouco de característica pro personagem e tu quer saber o que o Bro vai fazer, né? Os diabretes, que é isso, né? Tu se apaixona por os personagens às vezes, já que eu nem li todo ainda, já tô, né, querendo ler mais, né? Não consegui ler. Então, eu acho que quando a gente cria um projeto, até como músico, o João e eu somos músicos de profissão mesmo, quando a gente fala o first take, né? Quando é o first take, geralmente é o melhor, que é aquele que tu dá o teu melhor, né? Vamos tocar começa a repetir, né? Depois começa a se repetir. Vocês têm um xerox, vai apagando a folha. Vocês têm esse... Só deixa eu finalizar, daí tu pode responder, tá? Tu teve isso, o Davis, que é como tu tá escrevendo e tá filtrando, tu teve esse negócio de, não vou filtrar demais, porque eu tô perdendo a essência do que a gente quer. Eu tô perdendo aquele first take, né? Que é aquela ideia que vai e é aquela ideia que colou. Daí às vezes tu lê de novo. Tipo, eu sou super perfeccionista, né? Se eu gravei um negócio hoje, amanhã eu já não tô gostando mais, né? Eu tenho um péssimo defeito, né? Entendi. Não sei cara, eu acho que te entendi. Na verdade, cara, o processo, na verdade, de escrita hoje, que eu meio que já refinei, eu sento, tomo um café, tomo um chá aqui antes de começar a escrever e esqueço do mundo ali por 1 hora e meia. Nesse tempo, eu vou escrever independente de filtragem. Vai sair aquilo que, tipo, o que o Brobito diria? Na verdade, eu nem penso mais. Tipo, o Brobito diz tal coisa, porque eu já sei que vai ser aquilo. Não vai ser melhor nem pior. E vou seguindo o processo escrito. O que acontece? Chega no final, que passou 1 hora e 15, eu terminei aquele capítulo. Eu volto ele para melhorar um pouco a clareza de certas passagens, melhorar alguma coisa que talvez não tenha ficado muito claro, e daí dou uma olhadinha na ortografia, que é uma coisa triste, cara. Termina de fazer uma revisão, tu volta, tu vê que tem mais um erro. Tem mais que sempre tem. É uma coisa infernal. Mas, assim, as vozes eu coloquei no texto, é isso aqui que o cara disse. E se torna uma coisa orgânica. Até eu não mexo muito com os diálogos, justamente para manter aquela essência ali. Sim. Porque se eu ficar pensando, esse cara não ia falar isso, ou não vou falar isso, começa a se tornar muito homogeneizado, e daí parece que tudo é muito parecido. Então, daí eu deixo a coisa meio que fluir, e eu não sei se quando vocês fazem música, provavelmente talvez aconteça a mesma coisa com vocês, que a sensação que a gente tem é que a gente parece que abre uma espécie de plano um pouco superior, e aquilo meio que começa a fluir na produção daquilo que tu está fazendo. É até meio difícil de colocar em palavras aquilo que acontece quando tu está criando, né? Exato. Então, mas é uma coisa muito agradável, assim. É nessa situação que entra um pouco o trabalho meu, do Fernando, do Alex, em que a gente trabalha um pouco a crueza e a força do texto, que muitas vezes ele acaba sendo muito cru e agressivo. E isso a gente trabalhou bastante nesse primeiro livro, como era a primeira experiência que nós estávamos fazendo. A gente viu que as primeiras versões dos textos estavam realmente muito cruas e diretas. Faltava alguma sutileza que a gente conseguiu trabalhar até chegar à obra como está, né? Que melhorou bastante, a gente refinou. Esse negócio do wordplay dentro do texto é isso que te traz, tu não ser direto, né? Tu instiga a pessoa, né? Ainda mais quando ela está imersa naquele mundo, quando ela,
ah, que legal, e tu começa a trabalhar com wordplay ali, é o que vai engajar, né? Eu tô falando por mim, do jeito que eu gosto, né, de ler. Mas vamos lá, toca o barco aí. Sabe, Maicon, eu queria falar, né, do grande privilégio que foi participar e estar participando de uma coisa que era para ser uma brincadeira e deu para ver potências aí se erguerem, né? O Davis, nos primeiros momentos, deu para ver que ele estava engatinhando, estava se buscando ainda no texto, ainda estava tímido, e ele foi pegando essas piadinhas infames, nosso sarcasmo, nosso humor situacional, de dia a dia, e começou a desenhar ele e a juntar num roteiro que é impressionante, né? Então, o intelecto do Davis em fazer uma história com começo, meio e fim, e com uma expansão fantástica, a exemplo de vários autores aí que a gente sempre gostou desde criancinha aí, né? A gente gostava de Tolkien sem saber que existia, né? A gente lia o Conan, o Bárbaro da Ciméria, e tinha aquele mapa na frente da Era Iboriana, e daí tu começa a pensar, vamos fazer vamos expandir, e tem acidentes geográficos que a gente pode explorar, mas não era isso que eu ia falar. Eu participei, tive também o privilégio de fazer um outro podcast com vocês, né? E eu disse, olha, eu participei do nascimento de uma criança aí, que é um livro, né? E o roteiro, a vida que o Davis proporcionou aos personagens que a gente tinha, assim, de maneira jocosa, fazendo uma piadinha que outra, só para ter uma referência interna mesmo, abriu um precedente que faz com que a gente não queira mais ver o fim dessa coisa. Assumiu proporções épicas. O primeiro livro assumiu proporções épicas. Eu não tinha ideia de como é que ele ia começar. O segundo, vocês ainda não conhecem o primeiro, mas já tem um segundo, já tem um terceiro, já tem um quarto, mas... E tem as crônicas canônicas. E tem as crônicas canônicas também. Ah, que massa! De rodapé infindáveis. Então, dá para fazer um trabalho fantástico. E esse refinamento que a gente estava falando, a gente entra depois, é muito bom a gente ver o texto cru e a gente começa a mexer na fluidez do Davis. O Davis tem que soltar a fera, tem que botar... Com certeza! A história para rolar, esquece pontuação, esquece vírgula, esquece tudo. O que a gente quer ver é uma ideia tomando forma, lá pelas tantas... na verve de colocar algum tipo de sentimento no processo, alguma... era uma palavrinha bonitinha que eu ia colocar, mas algum pequeno defeito ali, tu vai ali dar uma polida, ajuda a ele retornar ao texto com um pouco mais de sobriedade e dar uma facada certeira, assim, né? Completar um parágrafo, um capítulo, deixando cliffhangers e a gente realmente é um page turner, né? Isso aí, eu fizeste um grande elogio para o Davis mesmo, que ele está sendo modesto aqui. Ele teve uma fluência de produção, ele foi extremamente prolífico. Em quanto tempo ficou pronto a ideia inicial do livro? Assim, o primeiro livro levou 2 meses e meio para ser produzido, de início ao fim. Digo o quê? Umas 380 páginas, mais ou menos? 350? Não, deu 390 páginas. Um formato normal de assim. É texto, é ideia, é gigante. Não parece que é gigante. Tu já tiveste a oportunidade de ler um pouco, né? Não parece que é. Tu é um leitor que já tem o teu hábito, né? Sim. Mas mesmo assim, tu vê que a coisa vai, dá vontade de seguir. Sim, exatamente. O chato, eu tinha que parar no meio, porque ainda não tinha mais livro pela frente. Não existia, né? Esse processo. É um privilégio ter participado. Aqueles livros que tu vai degustando, né? Tu não quer que ele termine, né? Tu vai, eu vou ler 2 páginas, 3 páginas. Tu vai
A Pra segurar. experiência de tu poder... Mas não te preocupa, pode ler esse rápido. Agora, faz isso. Logo vai. Faz isso do jeito. E ele pegava todas essas ideias, ignorava totalmente no momento e tu via elas resgatadas numa pontinha, como uma homenagem. Um gancho para uma coisa, um gancho para outra coisa. Parecia genial ali na hora. E é muito interessante tu te ver como personagem no livro, assim, né? Eu já fui homenageado uma outra vez, um outro colega de turma foi autor, né? E eu levei essa experiência aí de ser homenageado no livro. Daqui a pouco já estava todo mundo caindo para dentro da página, né? Mas tu e o Cris foram pioneiros ali. Eu fiz questão de introduzir eles dentro da história, justamente porque seria divertido. Os dois juntos falando besteira é sempre engraçado. Então achei que ia ser uma bela de uma dupla dentro da história também. E... Assim, é aquela coisa, a gente bota o desafio, encontre-nos no livro. Não é um desafio tão difícil, mas encontre-nos. Daqui a pouco a gente vai estar lendo lá. Olha, parece o Fernando aí. Tu vai dizer isso. E vamos lá, vamos falar um pouquinho então. Vamos falar um pouquinho do livro em si, né? Qual é no geral, claro, as pessoas têm que ler, a gente vai fazer o jabá daqui a pouco, né? Mas como que é o livro? Qual é o mundo? Assim, nesses 4, 5 primeiros livros que vocês desenvolveram, né? Tá indo pro quinto? Nós produzimos 3 livros no momento. O quarto tá em hiato no momento porque eu resolvi criar uma história de seguir uma outra linha para dar uma respirada. Mas assim, o quinto livro nós estamos desenvolvendo, como eu disse, as crônicas canônicas. Em que cada um vai fazer aquela situação de desenvolver personagens que são secundários, terciários, às vezes nem aparecem no livro, mas fazem parte do universo, em que a gente vai desenvolvê-los em pequenas crônicas de 10, 8, 15 páginas, nos quais a gente vai fazer parte desse universo, mas sem ser diretamente nas histórias. Eventualmente, a gente pode aproveitar esses personagens, introduzir uma história completa deles, tudo isso fazendo parte desse universo que foi criado. Então, isso vai nos ajudar, inclusive, a expandir esse universo. Com certeza. Ou não, ou simplesmente a gente deixa eles como secundários, como um livro que explana entre algumas coisas bobas, estranhas, porque cada texto vai ter um autor, vai ter 4, 5 textos, cada um vai ter o seu texto, mas cada um vai ser responsável pelo seu próprio texto. E nessa circunstância a gente vai ver diferenças de escrita, diferenças de linguagem. Então tudo isso vai ser adaptado nessas crônicas. Claro, a gente nunca vai deixar de deixar como o ponto principal os livros, né, principais do eixo do universo. Tanto é que o Davis vai comentar agora sobre o próprio universo, sobre o planejamento do quarto livro.